Na vastidão do deserto, onde o céu ardia sobre tendas improvisadas e o chão seco rangia sob os pés cansados, um povo caminhava com o coração pesado. Era o povo de Israel, guiado por Moisés em direção à terra prometida. No início da jornada, as expectativas estavam altas, mas ao longo do caminho, o desânimo e a impaciência cresceram. Entre murmúrios e olhos desconfiados, muitos se esqueceram das promessas que um dia os haviam sustentado. Foi neste cenário de desespero e incredulidade que se desenrolou o episódio da serpente de bronze no deserto, como narrado em Números 21. O povo falava contra Deus e contra Moisés, dizendo: "Por que nos tiraste do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão, não há água, e esta comida miserável já nos enoja." Em sua reclamação, corações antes libertos agora estavam acorrentados em rejeição e ingratidão. Em resposta, Deus permitiu que serpentes venenosas surgissem entre eles, e muitos foram mordidos e morreram. A dor, que antes era apenas espiritual, agora se tornava visível e mortal. O povo, então, reconheceu seu pecado. "Pecamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que afaste de nós estas serpentes." Suplicaram a Moisés com vozes marcadas por arrependimento e desespero. Moisés, comovido, voltou-se para Deus em oração. Não havia arrogância em seu pedido, apenas compaixão e zelo por um povo tantas vezes obstinado, mas ainda assim amado. Deus respondeu de maneira inesperada: "Faz para ti uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que todo o que for mordido e olhar para ela viverá." A solução não veio pela destruição das serpentes ou pelo fim imediato da praga, mas por meio de um símbolo de fé ativa. Deus convidou o povo a olhar, a crer, a confiar. No centro do acampamento, Moisés ergueu uma serpente de bronze sobre uma haste elevada, visível a todos. Era um objeto simples, sem vida, mas carregado de significado. Deus estava ensinando mais do que cura física. Estava moldando corações que aprendessem a depender de sua misericórdia. A cada mordida, naquela dor aguda e aterrorizante, havia uma escolha: sucumbir ao medo ou olhar para o alto em fé. E cada olhar era um passo de redenção. Aqueles que olhavam viviam. No silêncio que se seguia aos clamores, mães vinham com seus filhos, anciãos apoiavam-se em cajados, homens feridos caíam de joelhos, dirigindo os olhos à haste de salvação. Havia redenção naquele olhar, mesmo que misturado a lágrimas. Havia entrega. As palavras deram lugar ao silêncio reverente. Já não era Moisés o centro da esperança. Era o próprio Deus oferecendo cura mediante um convite à fé. "Minha filha foi mordida", exclamou um homem de barba empoeirada, correndo com a menina nos braços. Sua voz desesperada ecoava pelas tendas. "Rápido, olha para lá, filha. Olha para a serpente." A garotinha, febril e trêmula, entreabriu os olhos, fixou-os na imagem de bronze, e seu corpo relaxou, a dor recuando como onda puxada pelo mar. O milagre ocorria não pela mágica do metal, mas pela obediência fiel ao mandado divino. Era fé em ação, pequenina, muitas vezes aflita, mas suficiente. Entre os que ajudavam a carregar os enfermos até onde podiam ver a haste, havia um jovem chamado Eliel. Ele era cético e cínico, o coração endurecido pelas decepções do passado. Vira muito sofrimento desde o Egito, e sua fé tornara-se casca. Quando sua própria mãe foi mordida, ele correu com ela, quase sem acreditar. Mas ao ver a paz restaurada ao rosto de sua mãe assim que olhou para a haste, algo quebrou dentro dele. Pela primeira vez em muitos anos, Eliel chorou, e olhou também, e viveu. A serpente de bronze permaneceu por muito tempo como um lembrete do preço da rebelião e mais ainda do poder da fé. Mais de 1000 anos depois, Jesus Cristo faria menção direta a este episódio ao conversar com Nicodemos, dizendo: "Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado." Na cruz, Jesus se tornaria o maior símbolo do olhar da fé que salva e transforma. Aquela serpente de bronze prefigurava um gesto muito maior, o de um Deus que se faz oferta de salvação eterna e não apenas cura passageira. Hoje, o deserto pode tomar outra forma. Às vezes é o deserto da dúvida, da dor que ninguém vê, da ansiedade que oprime ou do pecado que acusamos a nós mesmos por tempo demais.
As mordidas de serpente ainda surgem em nossa jornada. Notícias devastadoras, fracassos, solidão. Mas a promessa de Deus persiste. Quem olhar com fé para o que ele ergueu no alto, Cristo Jesus crucificado, encontrará salvação. Mesmo quando nossa fé for trêmula, como a de uma garotinha febril olhando uma figura de bronze, Deus responde com vida. Ainda hoje, ele convida: olha para mim e vive.